Canto Espírita apresenta Estudando André Luiz, na obra Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um estudo da obra de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. Nós queremos iniciar hoje o capítulo 14, mas antes de iniciarmos o capítulo, como sempre fazemos, abrimos o nosso estudo com uma prece, uma pequena prece, oração, na qual eu gostaria de a Thaís, por favor, que a fizesse. Obrigado, Thaís. Então vamos todos fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos, em forma de agradecimento a Deus nosso Pai e a Jesus, nosso querido Mestre, pela oportunidade de nos reunirmos mais uma vez, através dessa plataforma, para juntos aprendermos um pouco mais, para juntos refletirmos sobre esses ensinamentos que nosso querido André Luiz, junto com Chico, e mais tantos outros espíritos amigos trabalharam para nos deixar essas informações, que possamos, neste momento, estarmos presentes, atentos ao estudo, pedindo aos nossos mentores que nos intuam, que nos ajudem no entendimento, e assim pedindo a permissão para iniciarmos mais este estudo dessa noite. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Thaís. Então, como nós sempre fazemos também, começamos com uma pequena recapitulação do que vimos na semana passada. Nós terminamos o capítulo 13, semana passada, e temos aqui a segunda parte, o resumo da segunda parte. O estudo foi feito em duas partes desse capítulo, e esse é o resuminho do que nós vimos na semana passada, que eu vou ler muito rapidamente. A equipe espiritual chega à casa de Dimas e se prepara para o desenlace do querido irmão do seu corpo físico. Devido ao desequilíbrio mental do desencarnante, Jerônimo nega o pedido para a presença de irmãos agradecidos a Dimas durante os momentos seguintes. A família de Dimas, desesperada por perceber a chegada da partida, lança sobre ele laços energéticos acinzentados, assemelhando-se a uma rede, o que dificultava a separação da alma com o corpo moribundo. Neste momento, André percebe que o corpo do doente se encontra em estado crítico de saúde. A melhora da morte permite o afastamento temporário dos entes queridos, dando passagem ao início dos trabalhos. Dimas não vê ou sente os amigos espirituais, mas ainda assim confia no amparo superior. A seguir, é reconfortado com ternas memórias de sua saudosa mãe e feliz infância, culminando em uma linda prece de apelo ao Divino Mestre Jesus e a Maria de Nazaré. Sua sentida prece traz ao ambiente a presença de sua querida mãe, coroada de luz, tal neve luminosa. Com passes longitudinais, Jerônimo trabalha no desligamento, a começar pelo ventre, centro emocional no tórax e centro mental, o mais importante localizado no cérebro. Já em coma induzido, o perispírito de Dimas começa a aparecer flutuando sobre o corpo, apenas ligado ao envelope carnal por tênues fios dourados. Sua mãe o recebe em seus braços e o acolhe em uma túnica de tecido branca. Naquele momento, morreria Dimas para os familiares terrestres. Sua mãe é então instruída por Jerônimo para montar guarda durante o resguardo forçoso do filho querido, que ainda não se encontrava pronto para o desligamento completo do corpo. O grupo regressa à casa de Fabiano. Pronto. Então, isso foi o que nós vimos na semana passada. Espero que aqueles que estão acompanhando, né, possam se relocalizar na história. E agora nós iremos começar, então, o capítulo 14. Vou só dar uma aumentadinha aqui, para ver se... Sim, se aumentares um bocadinho, acho que faz sentido. Quem gostaria de ler? José, talvez, tu gostarias de ler para a gente? Você lê sempre tão bem. Pode ser. Então, por favor, meu amigo. Ok, livro, capítulo 14, Prestando Assistência. Meus companheiros de missão pareciam menos interessados em seguir o caso Dimas durante a noite. Inclusive Jerônimo,
reservando-se para a continuidade do esforço no dia imediato, quando nos caberia transportá-lo até o abençoado abrigo de Fabiano. Não se verificava o mesmo quanto a mim. Desembaraçando-me dos laços físicos, no outro tempo, não conseguira efetuar observações educativas para o meu acervo de conhecimentos. O choque sensorial no transe, para minha personalidade ainda desatenta ante as questões do espírito eterno, impedira-me a análise minuciosa do assunto. Agora, porém, a oportunidade de fazer mais luz em minha alma quanto à posição dos recém-desencarnados, antes da inumação do envoltório grosseiro. Então, o André tá lembrando, né? Quando ele desencarnou, ficou meio perdidão, né? E Dimas aqui, ele já foi levado aí pro lar Fabiano de Cristo. Fabiano de Cristo, né? O nome do lar? O lar de Fabiano de Cristo, sim. Expondo ao assistente o meu propósito de aprender, recebi dele a mais ampla permissão. Poderia visitar a residência de Dimas à vontade, lá permanecendo durante as horas que desejasse. A aquiescência de Jerônimo enchia-me de prazer, não só pela ocasião de enriquecer-me na esfera prática, mas também porque o fato em si era bastante expressivo. Pela primeira vez, um companheiro de trabalho, com autoridade suficiente, concordava com o meu desejo de um mínimo operário. O consentimento, portanto, representava a preciosa conquista. Constituía a liberdade instrutiva, com a responsabilidade de minha consciência e a confiança de meus superiores hierárquicos. Ele sentiu ali como fosse um reconhecimento, né? Da evolução aí do André, né? Sim, exatamente, porque ele sempre pediu nos livros anteriores, né? Ele sempre teve essa curiosidade bastante latente, né? Para conhecer mais e saber mais, mas muitas das vezes os pedidos, né, dele foram negados, né? Então, dessa vez, ele ficou feliz porque viu, né, que foi um reconhecimento provavelmente do esforço dele pessoal e do desejo sincero, né, de aprender e querer continuar sabendo mais sobre as coisas do plano espiritual, né? Deixando a casa transitória em plena noite, vi-me, em breve, no ambiente doméstico onde o amigo se desfizera dos elos da matéria mais espessa. Entrei. A casa enchia-se de amigos e simpatizantes, encarnados e desencarnados. Não se articulavam quaisquer serviços de defesa. Notei que havia trânsito livre pelos grupos de variadas procedências. Em recuado recanto, ainda ligado às vísceras inertes pelo cordão fluídico prateado, permanecia Dimas, no regaço da genitora, ao pé de dois amigos que, cuidadosos, o assistiam. A nobre matrona reconheceu-me, comovida, apresentando-me aos companheiros presentes. Um deles, Fabriciano, acolheu-me prestativo, interessando-se pelos informes atinentes ao desenlace. Relatei-lhe os trabalhos pormenorizadamente. Em seguida, o interlocutor passou a explicar-se. Sempre tive por Dimas sincera admiração, pelo proveitoso concurso que soube oferecer-nos. Integro a comissão espiritual de serviço que vem atendendo aos necessitados por intermédio dele nos últimos 6 anos. Foi sempre assíduo nas obrigações, bom companheiro, leal irmão. Uau, hein? Que legal, hein, cara? Surpresos com as referências, indaguei. Há, desse modo, comissões de colaboração permanente para os médios em geral? Não me reporto à generalidade, redarguiu o interlocutor, porque a mediunidade é título de serviço como qualquer outro. E há pessoas que pugnam pela obtenção dos títulos, mas desestimam as obrigações que lhes correspondem. Gostariam, por certo, do intercâmbio com o nosso plano, mas não cogitam de finalidades e responsabilidades. Em vista disso, não se estabelecem conjuntos de cooperação para os médios em geral, mas apenas para aqueles que estejam dispostos ao trabalho
ativo. Há muitos aprendizes que não ultrapassam a fronteira da tentativa, da observação. Desejariam um caminho bem aplainado, exigindo a convivência exclusiva dos espíritos genuinamente bondosos. Experimentam a luta construtiva através de sondagens superficiais e, a primeira dificuldade, abandonam compromissos assumidos. A aquisição da fortaleza moral não prescinde das provas arriscadas e angustiosas. Entretanto, em fases das exigências naturais do aprendizado, dizem-se feridos na dignidade pessoal. Não suportam a aproximação de infelizes encarnados ou desencarnados, estacionando a menor picada de dor. Para semelhantes experimentadores, seria extremamente difícil a formação de equipes eficientes, representativas de nosso plano. Não se sabe quando estão dispostos a servir. Se recebem faculdades intuitivas, pedem a incorporação. Se contam com a evidência, querem a possibilidade de exteriorizar fluidos vitais para os fenômenos de materialização. Vamos dar uma paradinha aqui rapidinho, José, e comentar um pouco. Então, tem bastante interessante isso, né, que esse irmão Fabriciano está elucidando, né, e conversando com o André. Ele está basicamente nos falando a respeito dos compromissos que nós, né, tomamos, muitas das vezes ainda no plano espiritual, antes de voltarmos à Terra, por exemplo, com o dom da mediunidade, né, para o trabalho em prol do próximo, mas muitas das vezes, né, nós nos deixamos levar pelas situações da vida, pelas dificuldades, nos iludimos ou deixamos distrair com as coisas do dia a dia de nossas vidas e acabamos fracassando, né, nesse propósito da mediunidade. E alguns ainda até começam o trabalho, mas acabam perecendo porque não levam ou com afinco, ou acham muito difícil, né? Ou então não estão dispostos a servir, né? Eles estão simplesmente querem ganhar, mas não querem doar nada, né? Então acaba sendo uma mediunidade que um compromisso, né, falho. E nós no livro anterior nós chegamos a estudar as consequências, né, da, da, da mediunidade que não é bem utilizada em prol do, do, do próximo, mas também em prol de si mesmo, né? Quando teve aquele irmão que teve aquela queda bastante brusca, né, ainda na Terra, pois não usou utilizou mal da mediunidade e acabou tendo sérios problemas na área da sexualidade, né? Alguém gostaria de dizer alguma coisa disso que nós lemos até agora? Não? José, você continua para nós, então, por favor? Ok, obrigado. André continua. Escutei as observações sensatas do novo amigo e, registrando-lhe a nobreza da alma, passei as considerações íntimas em torno da tarefa que nos levara até ali. Por que se formar a expedição destinada a socorro de servidor? Tem um erro aqui. Por que se formar a expedição destinada a socorro de servidor que dispunha de amigos de tamanha competência moral? Fabriciano demonstrava conhecimentos elevados e condição superior. O obsequioso amigo, porém, evidenciando extrema acuidade perceptiva, antes que eu fizesse qualquer pergunta inoportuna, acrescentou. Acuidade... na verdade, leu, né, o pensamento do André, eu acho, né? Eu acho que são várias maneiras, né, de se descrever a sintonia, né, mental que especialmente se é um espírito superior, né, que esses irmãos têm, para ler exatamente aquilo que vai no nosso interior, né? Então ele responde: não obstante nossa amizade ao médium, não nos foi possível acompanhar-lhe o transe. Temos delegação de trabalho, mas no assunto entrou em jogo a autoridade de superiores nossos, e resolveram proporcionar-lhe repouso, o que não nos seria possível prodigalizar-lhe, caso viesse diretamente para a nossa companhia. A palestra conduzia-se a interessantes ângulos do problema da morte. Seduzido pelas considerações, interroguei sobre
sobre o que já sabia, mais ou menos, a fim de poder penetrar particularidades mais significantes. Nem todas as desencarnações de pessoas dignas contam com o amparo de grupos socorristas. Nem todos, confirmou o interlocutor e acentuou. Todos os fenômenos do decesso contam com o amparo da caridade afeta as organizações de assistência indiscriminada. No entanto, a missão especialista não pode ser concedida a quem não se distinguiu no esforço perseverante do bem. Todavia, objetei, curioso, tangendo a corda que mais me interessava no assunto, não há casos de criaturas essencialmente bondosas que se libertam dos laços físicos, mais ou menos entrosados em comissão de serviço espiritual de natureza superior, sem que haja missões salvacionistas previamente designadas para socorrê-las? Pergunta longa, hein? Pertinente. Após breve pausa, acrescentei para fazer-me mais claro. Vimos que Dimas estivesse em ligação recente com a sua comissão de trabalho e desencarnasse sem o cuidado de um grupo socorrista. Seria deixado à mercê das circunstâncias? Esse André Luiz, te falar, hein? Vimos esse ano, com franqueza, e retrucou. Isso poderia acontecer. Temos precedentes. De maneira geral, ocorrem semelhantes casos com os trabalhadores aflitos por conseguir de qualquer modo a desencarnação, alegando necessidade de repouso. Muitas vezes, no fundo, são criaturas bondosas, mas menos lógicas e pouco inteligentes. Na semana finda, por exemplo, observamos um caso dessa natureza. Respeitável senhora, jovem ainda, pelas disposições sadias que demonstrou no campo da benemerência social, foi ligada à dedicada corrente de serviço, organizada por amigos nossos. Verificando-se, contudo, pequenas rusgas entre ela e o esposo, e tendo conhecimento da imortalidade da vida, além do sepulcro, desejou a pobre criatura ardentemente morrer. Olha, tolas leviandades do marido bastaram para que maldissesse o mundo e a humanidade. Não soube quebrar a concha do personalismo inferior e colocar-se a caminho da vida maior. Pela cólera, pela intemperança mental, criou a ideia fixa de libertar-se do corpo de qualquer maneira, embora sem utilizar o suicídio direto. Conhecia os amigos espirituais a que se havia unido, mas, longe de assimilar-lhe ajuizadamente os conselhos, repelia-lhes as advertências fraternas para aceitar tão somente as palavras de consolação que lhe eram agradáveis, dentro as admoestações salutares que lhe endereçava. E tanto pediu a morte, insistindo por ela, entre a mágoa e irritação persistente, que veio a desencarnar em manifestação de icterícia complicada, um simples surto gripal. Eita! Icterícia complicada, um simples surto gripal. Tratava-se de verdadeiro suicídio inconsciente. Mas a senhora, no fundo, era extraordinariamente caridosa e ingênua. Não se recebeu qualquer autorização para conceder-lhe descanso, e muito menos auxílio especial. Os benfeitores de nossa esfera, apesar de eficiente intercessão em benefício da infeliz, somente puderam afastá-la das vísceras cadavéricas há 2 dias, em condições impressionantes e tristes. Não havendo qualquer determinação de assistência particularizada por parte das autoridades superiores, e porque não seria aconselhável entregá-la ao sabor da própria sorte, em face das virtudes potenciais de que era portadora, o diretor da comissão de serviço, a que se filiara a imprevidente amiga, recolheu-a por espírito de compaixão, em plena luta, e ela se foi de roldão a trabalhar por aí, ativamente, em condições muito mais sérias e complicadas. Aqui, vamos comentar. Diga lá, o que você acha disso, do que a gente acabou de ler, você leu? Né, a pessoa
desejou, né, morrer, né, esperando a vida eterna, Uhum. acabou se complicando, né? Ela buscou a própria morte, né? Vamos assim dizer. Não ativamente em termos de ela tirou a própria vida, mas não foi através, por exemplo, cortando o pulso ou através de veneno, mas ela se envenenou com os próprios pensamentos, né? E ao fazer isso, ela enfraqueceu o sistema imunológico dela de tal maneira que uma gripe a levou ao desencarne, né? É interessante porque eu estava lendo um pouquinho a respeito desse capítulo e vocês puderam perceber que ele disse o termo suicida inconsciente. E aparentemente, essa foi a primeira vez dentro da obra de André Luiz e dentro, talvez até mesmo do Espiritismo, naquela época, porque esse livro foi publicado em 1940 e poucos, né? Que apareceu esse termo, suicídio inconsciente. Então, achei bastante interessante, porque realmente me fez pensar não só nesse caso, mas também em relação ao desencarne daquelas pessoas que, por exemplo, estão com certos quadros de doença, né, complicados, e que buscam a morte através da eutanásia. Claro que eu sei que esse é um assunto bastante polêmico, é um assunto bastante que merece bastante reflexão, porém, não importa as razões pelas quais as pessoas tentem justificar, né, esse ato, o espiritismo e a espiritualidade, né, nos diz que o suicídio, seja ele inconsciente ou consciente, nunca é a saída, né? Então, digam o que dizer, disser, nós nunca poderemos concordar com o suicídio, não é? Porque sabemos das repercussões espirituais, não só o corpo, né? O corpo vai ficar, o corpo, uma vez que se expira, né, devido à ação de remédios, por exemplo, de drogas que levem a pessoa ao desencarne, o corpo fica, mas a alma continua a padecer. E mais um aspecto disso, né, é a, o merecimento. Ou seja, foi uma coisa que me fez pensar também, que é o merecimento. Uma pessoa que seja um suicida inconsciente ou até um suicida consciente, a ajuda que ele vai receber no plano espiritual, né, nesse primeiro momento, vai variar bastante, né, pelo que ele está dizendo aqui. Então, são todas questões e aspectos, né, dessa situação que é tão complexa e complicada e vasta, né, que eu acho que nesse meandro todo, nós só temos uma pequena fagulha de luz, né, que nos é permitido saber e ver, né, do lado de lá para cá, das verdadeiras complicações deste ato, né? Alguém mais gostaria de dizer alguma coisa? Será que eu falei alguma besteira? Se eu falei, gente, me corrige, tá? Não foi isso que aconteceu com o André Luiz também? Tipo, quando ele foi. Eu não lembro exatamente como, mas foi. Eu acho que foi ao redor do não cuidar de si e de como isso é literalmente fatal, porque não é só você. Tipo assim, o que eu tô tentando dizer. É que cuidar, o corpo é um presente, entendeu? E ele precisa de manutenção constante. E tem vários estágios do não cuidar de você. E o primeiro é o que você estava falando, o estágio mental. Isso é o que abre a porta para todo o resto, todos os outros peças do dominó caírem, né? Sim, verdade, Ana. André Luiz, como nós sabemos, ele também foi um suicida inconsciente, fez parte, por acaso, da reflexão dele. Muito interessante você falar isso, porque fez parte da reflexão dele no capítulo anterior, no capítulo 13. E para aqueles que perderam o capítulo 13, eu vou colocar o link aqui, assim, na janelinha ao lado direito da tela.
e vocês podem ir lá e recapitular, porque é muito, muito interessante a comparação que ele faz da própria desencarnação dele, devido aos abusos, né? A André Luiz abusava da bebida, do cigarro, da comida até, e das luxúrias, né? Inclusivamente do sexo. Então, todos esses abusos levaram ao seu desencarne, né? E ele, na desencarnação de Dimas, que é no capítulo anterior que fala, né, exatamente da desencarnação dele no capítulo anterior, a gente ainda nesse capítulo continuamos acompanhando o caso do Dimas, mas ele tenta fazer uma comparação e descobre que, na verdade, não, a desencarnação de Dimas não teve nada a ver com a desencarnação da mesma maneira que ele foi, né, ou seja, um suicídio inconsciente. Anyway, de qualquer maneira, mais alguém gostaria de dizer alguma coisa ou podemos continuar? José, continua para a gente então, por favor. Então, esse parágrafo aí elucida a questão, né, que o André levantou, né, a pessoa que é de bem, que é caridosa, que ajuda, sempre vai ter o suporte, né, da espiritualidade no momento do desencarne, aí elucida, não, teve a cara dessa moça aí, né, então ele explicou aí. Então, André, o seu pensamento. A elucidação atingira-me fundo, informara-me sobre o que desejava. A lei divina, de fato, perfeita em seus fundamentos, é igualmente harmoniosa em suas aplicações. Fabriciano, estampando o belo sorriso, aduziu: não frutifica a paz legítima sem a semeadura necessária. Não frutifica a paz legítima sem a semeadura necessária. Alguém, para gozar o descanso, precisa, antes de tudo, merecê-lo. As almas inquietas entregam-se facilmente ao desespero, gerando causas de sofrimento cruel. Logo após, contemplando o recém-desencarnado, como a indicar que deveríamos centralizar todo o interesse da hora do bem-estar dele, considerou acariciar-lhe a fronte. Nosso amigo repousa agora, terminada a tormenta das provas incessantes. Está enfraquecido, pobrezinho. A sensibilidade, posta a serviço da obrigação bem cumprida, castigou-lhe a alma até o fim. Todavia, plantou a fé, a serenidade, o otimismo e a alegria em milhares de corações, estabelecendo sólidas causas de felicidade futura. Por enquanto, permanecerá na posição de ave frágil, incapaz de voar longe do ninho. Felizmente, aventou a genitora satisfeita, vem melhorando de modo visível. Os resíduos que o ligam ao cadáver estão quase extintos. Relanceou o olhar pelos ângulos da modesta residência e acrescentou: se fosse possível perceber maior cooperação dos amigos encarnados, seria muito mais fácil o restabelecimento integral. No entanto, cada vez que os parentes se debruçam em pranto sobre o despojo, é chamado ao cadáver com prejuízo para restauração mais rápida. Aí é difícil, né, gente? Poxa, eu perdi um amigo, né? Foi ano passado. Nossa, chorei pra caramba, cara. É difícil, difícil, né, se desprender, assim. Aí vem a explicação, né, que isso, no lado espiritual, deixa o espírito ainda ligado, né, à matéria e não se desprende. Lamentavelmente, porém, tornou Fabriciano, nossos irmãos encarnados não possuem a chave de reais conhecimentos para organizar a ação adequada a esta hora. Em vista disso, revidou a genitora formada, insisto para que Dimas durma, embora o sono, que poderia ser calmo e doce, esteja povoado de pesadelos. Só vamos parar aqui um pouquinho, José, por favor, porque esses parágrafos, né, falam do impacto, né, das nossas ações nessa hora, na hora do luto, na hora da separação, né, da morte, que tem no espírito, né, desencarnante. E foi como você falou, realmente é difícil uma pessoa não sentir nada, né? Nós mesmos, eu vou ser sincero, eu já falei isso várias vezes. Eu sou espírita, eu sei, né, um pouquinho, né, do que vai acontecer e da vida espiritual, mas quando
meus pais, por exemplo, são vivos ainda, né? E quando chegar a hora deles, eu sei que eu vou sentir, né? Eu sei que também vou sofrer, mas eu espero, né, que sabendo o que eu sei, eu tenha pelo menos um pouco de compostura para não me desesperar. E eu acho que isso é que é a diferença, sabe? É o desespero, porque muitas vezes e eu digo isso por mim, quando eu andava em outras religiões, para mim, apesar de, mesmo na outra religião, falarmos da vida, né, após a morte, no sentido de que ia se descansar em paz até o dia do julgamento final, acordar e ser julgado, aí você ia decidir, né, para onde você ia, né? Ah, mas, entretanto, de qualquer forma, se sabe, né, que a alma continua viva. Mas, mesmo assim, naquele momento da morte, né, dentro desses quadros, dentro desses ensinamentos, é uma morte que é um adeus para sempre, porque você nunca tem a certeza que você vai ver aquela pessoa novamente, ou aquele ser querido, a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, a sua tia, tio, sobrinho, quem for, filha, filho, né? Então, eu já cheguei a ver muitas pessoas, parentes meus, em velórios, né, se desesperarem de maneira que você esperava, que você não esperava. Por quê? Porque a pessoa sabe que a vida não acaba ali, mas, de certa forma, por causa dos ensinamentos, é uma separação que não tem volta, né? Então, tendo o espiritismo hoje, né, em meu coração e estudando e aprendendo as coisas que eu aprendo, vai ser fácil? Não, não vai ser fácil, mas eu espero que tenha já deixado para trás esse lado do desespero, da ida sem volta, né? Qual é a melhor maneira que eu poderia ajudar, e que eu posso, todos nós podemos ajudar o ente querido que venha a falecer? É com a oração, é com os nossos pensamentos de amor, os nossos pensamentos positivos, de mandando vibrações de restauração, vibrações de, de, de ajuda, né? Até de pedido de ajuda para o plano espiritual, que vai, olha, eu estou aqui, eu não posso fazer muita coisa, mas vocês estão aí, por favor, vão e ajudem minha mãe, meu pai, minha irmã, meu irmão, minha filha, meu filho, né? De novo, novamente, não é um processo fácil, com certeza que não. Não é um processo indolor, né? Mas sabendo o que nós sabemos agora, e eu falo de mim, né? Cada qual sabe onde se encontra, o Espiritismo me dá essa esperança de que, apesar da separação, ela é momentânea. E o melhor que eu posso fazer, como eu disse antes, é mandar o meu amor, as minhas vibrações, a minha oração e as minhas preces, porque essa é a melhor coisa que eu posso fazer, né? Alguém gostaria de dizer alguma coisa nessas reflexões? Gente, vocês estão tão calados hoje, estou até assustado, viu? Eu acho que eu concordo bastante com essa questão do. É porque é interessante, tipo, é o que você falou. Uma coisa é você saber, mas eu acho que o que gera esse desespero, e não só em situação de alguém desencarnando, em várias situações da vida. Eu estava conversando com um amigo meu esses dias. É porque a gente precisa, eu acho, né? Eu falo por mim, confiar um pouco mais. Porque tudo bem, a gente talvez tenha participado do plano antes de chegar aqui, mas a questão é, a gente não lembra do plano. Então, tudo que a gente pode fazer é confiar e acreditar que as coisas acontecem para a nossa melhora. Só cabe a gente agir e aprender com as nossas lições. Com certeza, Ana, com certeza. Mais alguém? Não? Então, José, continua para gente, por favor. Diante da surpresa que me absorvia, o companheiro apressou-se a esclarecer. As imagens contidas nas evocações das palestras incidem sobre a mente do desencarnado, mantido em repouso depois de rápido mergulho na contemplação dos fatos alusivos à existência finda. Não somente as imagens. Por vezes, nossos amigos presentes, fecundos nas conversações sem proveito, exumem com tamanho calor a lembrança de certos fatos que trazem até aqui alguns dos protagonistas já desencarnados.
As afirmações ouvidas incitaram-me à curiosidade. Uai, mas já é tão curioso, ainda mais. Fabriciano, entretanto, desejando prodigalizar minha experiência direta, aconselhou: André, espera alguns minutos na sala contígua, onde os despojos recebem a visitação. Obedeci. O velório apresentava o aspecto usual: flores perfumadas, semblentes sisudos e conversações discretas. Ao pé do cadáver, propriamente considerado, os amigos sustentavam reserva e circunspecção. A poucos passos do Davia, davam-se asas ao anedotário vibrante em torno do amigo em trânsito para um outro mundo. Pequenas e grandes ocorrências da vida do morto eram lembradas com graça e vivacidade. Acerquei-me de roda compacta em que se falava a respeito dele. Certo rapaz dirigiu-se a cavalheiro muito idoso, perguntando: Coronel, recebeu a conta? Por enquanto não, respondeu o velhote interpelado, preparando fumo de rolo para cigarro à moda antiga. Mas não me preocupe pela demora. Dimas foi sempre bom camarada e os filhos não olvidarão o compromisso paterno. Questão de tempo. Interessado em ressaltar as qualidades distintas do falecido e revelando suas boas disposições de historiador municipal, prosseguiu: Dimas era um homem interessante e excepcional. Sempre lhe invejei a serenidade. Em matéria de prudência, raras pessoas conheci semelhantes a ele. É verdade que nunca me dei a estudos espiritistas, mas confesso que, ao lhe observar a maneira de proceder, sempre desejei conhecer a doutrina que lhe formava o caráter. Até aí, tudo muito bem, embora a invocação dos débitos do morto, o credor apenas pronunciava palavras de estímulo e paz. Beleza, uma conversa de boa, né? Todavia, no estado atual da educação humana, é muito difícil alimentar, por mais de 5 minutos, conversação digna e cristalina numa assembleia superior a 3 criaturas encarnadas. Eita, nós 5 minutos, gente? Eu achava que era mais, né, cara? Ele só consegue manter a vibração por 5 minutos, a alta vibração por 5 minutos? Eu acho que logo, logo vai começar a vir fofoca por aí. O comentarista modificou o diapasão de voz, olhou na direção do cadáver e observou em tom confidencial: poucos homens foram de boca segura como este. Conheci Dimas faz muitos anos, estou certo de que foi testemunha ocular de pavoroso crime que nunca se desvendou para os juízes da terra. Eita! Após ligeira pausa, acendeu o cigarro e perguntou, reaguçando a curiosidade dos ouvintes: nunca souberam? Os presentes mostraram silenciosa negativa. Vai para 30 anos, continuou o narrador. Dimas residia ao lado de nobre família que guardava consigo valiosos patrimônios da coletividade relativamente à orientação pública. Desse agrupamento doméstico, superiormente conceituado na apreciação geral, emanava ordens em benefício da mais elevada expressão para o bem-estar de todos. Como não ignoro, há 3 decênios, a vida no interior ainda conservava expressiva herança do Brasil imperial. A economia centralizada mantinha a casa grande, simbólica, onde se traçavam roteiros para o serviço popular. Situado na vizinhança de residência feudal como essa, nosso amigo levava a existência humilde de trabalhador, organizando o futuro de homem de bem. O cavalheiro, insciente dos problemas do espírito, enunciou nomes, relacionou datas e lembrou brejeiramente certos pormenores, prosseguindo com maliciosa jocosidade. Certa noite, pela madrugada, conhecido chefe político saía do palacete residencial pelos fundos, acompanhado de uma senhora que
aparentava excessiva despreocupação consigo mesmo, ao despedir-se com intempestiva manifestação de afeto. Olha a fofoca aí, gente. Terminado o estranho adeus, e vendo-se sozinho, o Dom Juan deu alguns passos para a retirada, espiou cauteloso em torno e ia continuar a marcha quando reparou que alguém lhe observara a intimidade com a esposa de respeitável amiga. Eita, nós, flagra, hein? Era modestíssimo operário, que talvez estivesse ali por força de circunstâncias inapreciáveis. O político alcançou de um salto. Homem de compleição robusta e paixões violentas, aproximou-se do espectador inesperado e interpelou brutalmente, ao que o mísero respondeu humilde. Doutor, não estou espreitando, juro-lhe, pois morrerá de qualquer modo, adiantou o atlético agressor com voz súmida de cólera. Agarrou pelo paletó e acentuou de dentes cerrados. Vermes que perturbam devem morrer. Não me mate, doutor, não me mate, rogou a infeliz. Tenho mulher e filhos, saberei respeitá-lo. Não valeu a vítima dobrar-se de joelhos na súplica, porque o homem terrível, cego de fúria, tomou a arma e desfechou-lhe certeiro tiro no coração, afastando-se precípite. Eita, gente, isso é hora e local para falar disso aí, cara? Pois é, vamos falar, antes da gente continuar a fazer só mais umas observações, então, né? Pois bem, achei muito interessante, como o Fabriciano, como o André Luiz, né? Fala a respeito de que nós não conseguimos estar entre 2, 3 reunidos e falarmos em coisas edificantes, né? Mas nem por 5 minutos, né? E aí está um exemplo, ou seja, esse senhor no velório, né? Com toda o respeito que merece aquele momento, né? Se não para o morto, para a família, tá ali ele contando causos, né? Que aconteceu. Mas o interessante é que, se as repercussões ficassem só no plano físico, ainda ia. Mas não ficam, né? Pelo que a gente está estudando aqui. Ele teve a mencionar nomes, pessoas, e algumas delas já tenham se desencarnado. Ou seja, ele está meio que ali fazendo quase que uma invocação para aquele ambiente, né? Desses espíritos, né? Que sabe-se lá como é que são como estão em seu estado mental, em seu estado de equilíbrio, de evolução, enfim. Está atraindo para aquele ambiente. E falando dessa maneira, né? Ele não chegou ainda, né? Na parte que toca Dimas, mas a gente sabe que tem uma ligação, né? Então, fazendo essas conversas que não vão levar a nada, né? Ele está diretamente impactando, né, a recuperação de Dimas, que está no plano astral já, né, no plano espiritual, ainda tenuamente ligado ao corpo, mas sentindo todas aquelas vibrações ainda, né? Não seria muito melhor se ele se conservasse o silêncio e fizesse uma prece? Mas e quantos de nós já não fizemos isso, né, em velórios, por exemplo, né? As fofoquinhas, as historinhas, as gracinhas até, né? Para descontrair, para relaxar um pouco. Muitas das vezes fazemos por bem, fazemos com a intenção de fazer o bem. Mas será que estamos fazendo o bem mesmo? É isso que esse caso está me fazendo pensar, né? Nessas coisas que fazemos no dia a dia e nem nos apercebemos. Hélia quer falar alguma coisa? Pode falar, Hélia, por favor. Não, só achei interessante, tu estavas a dizer isso, esse tipo de comportamentos nos velórios e assim nos funerais, que podem extravasar um pouco o bom senso do momento, não é? E o silêncio que se deve manter e a oração. Penso que isso também pode acontecer muito
vindo assim profundamente do coração e da intenção da pessoa também, não é? Mas há uma adversidade, é que normalmente, e eu lembro-me agora porque fui a Portugal há pouco tempo e fui a 2 velórios, não é? Assim, normalmente tu vês pessoas e aquilo acaba por ser, não é bem fofoca, não é? Mas acabas por ver pessoas ou que não conheces, ou que já não vias há muitos anos, ou seja, está-se ali a velar o morto, mas implicitamente vais também, quer dizer, vamos comunicando e sociabilizando com pessoas hum, que não conheces, que te são apresentadas, mães dos filhos, os avós e não sei o quê. Gera-se ali uma espécie de ambiente de alguma forma leve e que se celebra, se as pessoas não forem muito dramáticas, ao mesmo tempo, a continuação da vida, porque normalmente nos velórios estão as 3 ou 4 gerações. Eu sei que me estou assim como é que se diz, a fugir um pouco do assunto, mas é um pouco também, quer dizer, pode-se fazer de um velório não só um momento de prece, porque isso naturalmente a pessoa está ali, está a respeitar e porque tem um afeto de coração com o defunto, não é? Mas também pode calmamente ser um momento de celebração da vida, de contemplação, de sociabilização, não tem que necessariamente ser Uhum. um pranto total, não é? Há essas Sim, duas facetas dos velórios, isto sim. é o que eu penso. Não, não, eu concordo consigo. Eu acho que realmente não é que temos que estar ali naquele ambiente fúnebre, né? E aquela coisa assim para baixo, nossa, meu Deus, morreu, enfim, né? Eu acho que sim, deve ser, pode ser muito bem, como você falou, uma celebração da vida. E sinceramente, quando chegar a minha hora, o meu enterro, eu não quero que as pessoas estejam tristes. Eu gostaria que as pessoas estivessem felizes, né? E celebrassem a vida, não a morte, né? E E celebrassem, talvez, como? Com boas vibrações, com bons pensamentos, com boas histórias, não com fofoca, hein? não, mas o choro, eu penso que o choro, muitas vezes, quando uma pessoa vai a um funeral ou vai a um velório, e eu tenho ido, claro, a vários, não é? Ahm, Há ali também uma espécie de catarse das tuas próprias dores íntimas, do teu percurso, das tuas mágoas. Acontece frequentemente pessoas até que vais ao funeral, mas que não tens grande relação, ficas tão mais emocionado ou choras muitíssimo, assim, quando é um amigo ou quando. Mas pronto, e às vezes, se calhar, numa pessoa muito mais próxima, não tens essa reação, não é? Portanto, é humano Uhum, chorar, é humano claro. sentir falta da fisicalidade e tantas vezes de alguns aspectos mais materiais, de apoio das pessoas que se vão e não sei o que, é Uhum, humano, eu acho isso perfeitamente humano. claro. A verdade é que foi como tu disseste no início, exige-se que uma pessoa tenha alguma maturidade ou algum conhecimento para não entrar nesse campo do desespero, não é? Do Uhum, desespero, do drama, de achar que, ai meu Deus, mas que horror. Toda a gente morre, toda a uhum, gente desaparece. Nós somos uma transição em plena formação, não é? verdade, Portanto, verdade. acho interessante, mas acho interessante uma pessoa refletir nisso, porque perdemos e vamos continuar, se Deus quiser, a perder tantas pessoas, não é? Porque faz parte da vida e muitas Uhum, vezes as atitudes são. É importante nós formularmos estes acontecimentos como uma atitude, não é? Não só do ponto de vista da uhum, doutrina espírita, como da própria vida existencial da pessoa envolvida, não é? uhum. Yeah, muito disso, é verdade. Isso eu não vou me delongar muito, porque nós estamos já aproximando ao final do nosso, do nosso estudo, mas isso me fez lembrar, Elia, essa é o seu comentário, uma conversa que eu tive com o Dr. Peter Fenwick, que é um neuropsicanalista, Hum, ah, ele estudou muito os fenômenos de quase morte, os fenômenos, fim da vida, cuidados paliativos, né, ao fim da vida, e de um âmbito não só físico, mas também espiritual. E ele fala que
nós não falamos o suficiente da morte. Nós, na verdade, nós evitamos, no geral, enquanto sociedade, falarmos da morte. Nós Hum, evitamos ter essas discussões, que são importantes, porque fazem parte da nossa jornada, né? é, É aquilo que depois dos impostos, a morte é outra certeza da vida, é né? verdade, sim. É. Então, ele fala, nós não falamos o suficiente, devíamos falar já desde a época da escola, da infância, para Sim, as crianças. estas gerações últimas, inclusive, como já não há as pessoas com poder económico tinham umas capelas privadas, não é? E as menos faziam os próprios funerais, deixavam os corpos em casa, na grande sala da casa, na maior, e as pessoas estavam ali, as crianças, Uhum, fazia-se um caldinho, uma sopa para quem vinha, era ali um conforto todo. Agora, com esta coisa pronto, o sistema, a sociedade tornou-se outra coisa, não é? Muitas vezes as famílias evitam, não é? Que as crianças possam ir aos funerais, que as crianças uhum, saibam, sim, evitam, escondem, é tabu, não é, se fala é, porque quer-se é viver, quer dizer, não é? Todo esse é, sistema, essa fugidinha, essa escapadinha que, sobretudo nestas gerações, nota-se muito isso, dado as circunstâncias também, não é? A maneira como os crematórios e os enterros começam a ser, as cerimónias fúnebres, não é? São noutros sítios, ficam nos hospitais muito tempo os corpos, vão para as uhum, capelas, quer dizer, há uma outra dinâmica, mas que é um facto que as pessoas evitam que as crianças tenham contacto, ou os mais velhos, não é? Não se diz ao mais velho que o filho vai morrer, quer dizer, há ali um tabu muito grande, tens razão, não é? é uma coisa que nós todos vamos ter que aprender de uma maneira ou outra a lidar, não é? Muito Hum. bem. Mais alguém gostaria de dizer alguma coisa antes de fecharmos? Mais algum comentário? Thaís, Kleber, Ariane, Ana, José, todo mundo bem, né? Tá bom, então. Então eu vou fazer a prece de encerramento e convido a todos aqueles que puderem ou se sentirem em seu coração de fechar os olhos, elevando ao alto os nossos pensamentos, as nossas intenções, as nossas vibrações. Agraciados que somos por esse momento de estarmos aqui reunidos, distantes fisicamente uns dos outros, mas ligados por um só pensamento, uma só determinação, que é de estudar, aprendermos mais com o nosso querido e amigo, irmão André Luiz, através do nosso querido e amado Chico Xavier, que há tanto nos traz lições valiosíssimas em relação à vida espiritual, a nossa verdadeira vida, a vida que ultrapassa as barreiras da carne, que é a nossa vida verdadeira. Somos aprendizes humildes e sinceros, no desejo de aprendermos essas verdades para que possamos, dessa maneira, conduzir a nossa vida carnal mais correta, mais digna, da maneira como deve ser vivida, entregando os nossos passos a Jesus, nosso querido Mestre, e confiando sempre no amor do nosso Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas. Sentimos-nos amados e cuidados, porque foi através do trabalho de tantos irmãos que predeceram a nós, Allan Kardec e tantos outros ainda antes dele, que temos hoje acesso a toda essa bonança de informações. E tudo isso ainda é muito pouco diante daquilo que devemos saber. Porém, agradecidos que somos por termos essa doutrina pacificadora, essa doutrina que nos traz tanto alívio, porque desvenda os mistérios da morte, tira-nos as escamas que trapavam os nossos olhos e faz-nos ver adiante, além da barreira carnal. Agradecemos a todos aqueles presentes e aqueles também que vão se juntar a nós posteriormente ao assistirem esse vídeo. Pedimos e oramos por todos aqueles que não puderam participar conosco hoje, mas acima de tudo, pedimos a nosso Senhor Jesus Cristo que esteja abençoando, cuidando da nossa humanidade,
nós que estamos perdidos, muitas das vezes, nesses caminhos, em caminhos errôneos, de guerras, de conflito, de matança, envia os seus anjos, espíritos benfeitores, para que estejam abrindo os olhos daqueles que são os algozes e aqueles que são as vítimas, que sejam ajudados e acolhidos no seio da nossa querida Mãe, Maria de Nazaré. E assim, agraciados mais uma vez que somos por esses momentos, pedimos autorização para encerrar esse estudo essa noite. Que assim seja. Amém. Obrigado, gente. Que assim seja.